Sérgio Alex, a maioria dos empresários sabem geralmente, normalmente, o que é gerir um negócio? E você se pergunta com muita frequência. Talvez você já tenha até se perguntado isso, ou quem sabe perguntado para si próprio. Será que eu sei gerir a minha empresa? Será que eu estou gerindo adequadamente a minha empresa? Eu poderia começar aqui dizendo o que eu penso a esse respeito. Mas eu vou trazer para nós um dado aqui de muita importância e extremamente preocupante. A pesquisa do Sebrae diz que 75% das empresas não chegam, olha, assusta aí, 75% das empresas não chegam a 5 anos. O que significa isso? Significa que de fato a gestão não é feita de forma adequada. E esse número é tão assustador, se a gente trocar agora de percentuais para fazer alguma coisa de forma quantitativa, eu diria para vocês que a cada 100 empresas, 75 fecham as portas. E quando eu falo que 75 empresas fecham a porta, eu digo que, no mínimo, 75 empresários ou 150 empresários, se nós pensarmos na sociedade limitada, onde tem 2 empresários, sócios, têm seus sonhos, seus projetos frustrados. E o pior, tem, normalmente, a sua vida totalmente afetada com um endividamento muito alto, extremamente alto. É muito comum que ele saia dessa falência com uma dívida muito maior do que ele entrou quando começou a empreender. Então significa que ele se atolou em dívidas, que ele se comprometeu totalmente. Qual o estado emocional dessas pessoas? Qual a forma com que ela se relaciona com as pessoas que convivem com ela? Como é que anda o lar dela? Como é que anda o relacionamento afetivo com o esposo, com a esposa, não sei, com a pessoa que ela ama? Será que esse momento de crise que eles passaram não afetou esse relacionamento? Nós sabemos que sim, que poucas pessoas conseguem lidar com crises de forma geral, né, sem afetar os seus relacionamentos. E isso é fácil de explicar, porque as pessoas não estão preparadas ou não foram orientadas e treinadas para isso. E é por isso que a gente gosta de ensinar também a respeito da mente. Embora esse não seja o momento, é importante a gente entender que tem um aspecto mental também, um aspecto emocional aí. E nesse exato momento, essas pessoas estão desestruturadas e às vezes elas explodem aonde? No lugar em que elas se sentem mais confortáveis, que é no convívio familiar. E acabam afetando esse relacionamento, comprometendo também esse local. E por que eu chamo atenção para isso? Porque aí às vezes também há uma falência dos relacionamentos. As pessoas perdem, né, totalmente o equilíbrio e acabam comprometendo o seu relacionamento com seus sócios, comprometendo o relacionamento no núcleo familiar e às vezes até se separando. Então perceba o quanto saber gerir é importante para que se tenha paz de espírito, para que se tenha felicidade, para que se tenha sucesso, para que se tenha verdadeiramente a tranquilidade. Porque muitas pessoas que estão nessa situação aí dariam tudo para não ter começado aquela empresa. Se soubessem antes, uma grande parte delas não teriam empreendido. Por quê? Porque se veem agora verdadeiramente, como usam a expressão popularmente, que no mato sem cachorro, né? Se veem totalmente endividadas e não estão preparadas para isso, não sabem lidar com isso. Tudo porque não sabiam e não sabem gerir uma empresa. É coisa muito grave. E mais grave ainda se você pensa que as outras 25% das empresas que sobreviveram aos 5 primeiros anos estão sendo bem geridas. Nós sabemos que não é verdade. E isso é tanto, né, real para nós, que se você conhece ou se você tem uma empresa dessa, ou conhece pessoas que têm empresas assim, e você vai conviver no dia a dia. Eu costumo dizer que quando eu passo, às vezes eu vejo algumas fachadas de empresas e a gente tem a oportunidade depois de fechar contratos e começar a realizar consultorias empresariais e organizacionais com aquelas empresas, elas só são fachadas. E quantas pessoas passam lá de fora e suspiram desejando trabalhar ali porque acreditam que ali tem um modelo de gestão perfeito e não tem. Raríssimas exceções. Anote o que eu estou te falando, raríssimas exceções. Por quê? Porque a coisa é muito mais complexa do que se imagina. Não estou dizendo que gerir é complexo. Complexo é as pessoas entenderem, né, que elas precisam aprender a gerir. Porque as pessoas trazem, na maioria das vezes, o sentimento de que
Ser alguém operacional é fazer a gestão da empresa. Quer ver um exemplo muito prático? Quantas pessoas, ou até mesmo você, vai para o dia a dia da sua empresa fazer o operacional dela, vai para lá colocar a empresa para funcionar e ainda se orgulha e bate no peito dizendo: se eu não estiver na minha empresa as coisas não acontecem. E é verdade o que você está dizendo, mas é uma verdade triste. Triste porque você virou escravo do seu negócio. E isso lhe dói tanto porque você sente os pesos, né, dos compromissos da coisa. Você carrega um fardo às vezes insuportável. Até quando você vai fazer isso? Quando você carrega um peso no dia a dia, e aí vamos ilustrar, você pegou lá um peso de 5 quilos e você começa a caminhar, ele começa a dar a sensação de que esse peso aumenta. Não é que o peso aumenta, é as suas forças que diminuem. E é isso que vai acontecendo com muitos empresários que começam a ver as suas forças sendo diminuídas à medida que percebem a pressão que vivem e, o pior, não admitem que eles criaram esse cenário para eles, porque partiram para o operacional. A maioria dessas pessoas não fizeram um projeto empresarial, elas até planejavam, fizeram um planejamento estratégico de montar a empresa e perfeito, não é à toa que você é empreendedor, senão você não estaria hoje onde você está. Eu tenho certeza que você tem capacidades imensas, qualidades extraordinárias que eu, te confesso, gostaria de poder compartilhar dos momentos do seu dia a dia, porque eu vou aprender muito com você. Mas às vezes você não se valoriza, você não entende os valores que você tem e se perdeu, porque você precisa voltar para o estratégico da sua empresa. Você precisa voltar a tomar decisões que fizeram você construir uma empresa e agora levá-la adiante de forma estratégica. A sua mão de obra é muito valiosa para você estar perdendo tempo fazendo operacional, fazendo venda, fazendo compra, fazendo controles administrativos que você pode botar outra pessoa para fazer. Se você é um MEI, mesmo que você seja um microempreendedor individual, você pode contratar uma pessoa, prepara essa pessoa. Se você é uma empresa um pouco maior, que tem mais colaboradores, prepara esses colaboradores. O ideal é que você tivesse feito lá atrás, quando criou um projeto, também o desenho dos processos que você acha que deveriam ser realizados e sabe que precisam ser realizados em cada situação da gestão da empresa. O que é que eu quero te dizer com isso? Se você sabe a forma de vender, anota isso. Cria um procedimento operacional padrão. Ou seja, é assim que vocês vão ter que se comportar quando for vender. É assim que você tem que lidar com essa diversidade. É assim que você tem que lidar com essa objeção. É assim que você tem que lidar com essa atitude do cliente. É assim que você vai levá-lo ao convencimento. É dessa forma que você vai apresentar o produto. Vocês percebem a importância disso? O que eu estou te dizendo é que se você fizer isso, vamos pegar ainda a área de vendas e começar a preparar o seu profissional dessa forma, ainda agora, o que é que vai acontecer? Daqui a uns dias você vai ter um vendedor, 2 vendedores, 3 vendedores totalmente preparados. E à medida que um vendedor desse for preparado e souber exatamente, tiver em mãos exatamente o que ele pode, deve fazer e ainda tiver a liberdade de poder agir, tendo o seu suporte e apoio, ele vai poder te auxiliar, te ajudar, treinando o outro vendedor que vai chegar, treinando a outra vendedora que vai chegar para o time. E perceba que nesse momento você vai passar a ser o que? Supervisor. Você não é mais o operacional, você está supervisionando aquelas pessoas para ver se elas estão fazendo aquilo que você ensinou. E é isso que é gestão. À medida que você faz isso, vai surgir alguém que vai ter capacidade aqui um dia de assumir o cargo de supervisão. E o que é que você vai fazer? Você vai agora ocupar o cargo de gerência. Literalmente a gerência da sua equipe. Você vai gerenciar, você vai conversar com os supervisores. Imagine que tem 3 supervisores e cada um tem um time de 10 vendedores. Você não vai precisar conversar com os 30 vendedores. Não que você não possa fazer isso, pode, mas não que nesse momento a sua empresa necessita de você em outro lugar para trazer outros resultados, para preparar outras estratégias. E se você faz isso, acredite em mim, a sua vida empresarial vai mudar, a sua qualidade de vida vai se transformar, porque daqui uns dias você vai ter todos os setores da sua empresa assim. Ainda que você não tenha condições de contratar profissionais com outro nível de qualificação para lhe ajudar a fazer isso em todos os setores, comece a fazer agora. Se você continuar cometendo os mesmos erros, você vai ter os mesmos resultados ou até piores.
Então tenha certeza que você mudando o comportamento, para isso que eu estou te dizendo, começando a gerir de fato, os seus resultados serão maravilhosos, transformadores, e eu não tenho dúvida de que você vai ficar feliz com isso. Hoje você passa o tempo fazendo operacional, sabe o que significa isso para mim? Enxugando gelo, gastando sua energia e se saturando, porque amanhã você vai ter que fazer de novo, daqui o ano que vem de novo, daqui a 5 anos de novo, daqui a 10 anos de novo. Se você fizer o que eu estou lhe propondo, se você desenha os seus processos, se você desenha exatamente a forma que deve ser feita e aquilo que você necessita de informação, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a sua equipe daqui a 6 meses estará mais qualificada, daqui a 1 ano estará mais capacitada, daqui a 2 anos talvez você possa voar. Eu estou botando um prazo mais longo, mas pode ser que você consiga isso em um prazo muito curto. Mas é melhor conseguir do que nunca. É melhor construir do que ver, né, o edifício ruindo todo dia. E é isso que infelizmente você deve estar passando. Mas eu quero que você possa saber que você pode contar comigo. Eu estou aqui exatamente para compartilhar contigo o que eu tenho aprendido nesses 30 anos que a gente tem trabalhado com consultoria empresarial, e eu tenho certeza que eu vou aprender muito com você. E muita coisa valorosa ao ponto de eu querer compartilhar com outras pessoas. É assim que a vida funciona. Então eu quero que você entenda que quando você contrata alguém, que você põe aí na sua empresa, que você não orienta ele faça 90 dias de experiência perdido, desorientado, sem saber o que faz, porque você não tem tempo para acompanhar exatamente ele o tempo todo para orientar. Não criou, né, um procedimento para apresentá-lo, não tem um modelo de treinamento. Os outros colegas também andam perdidos. Muitos deles têm medo até de tomar atitudes porque sabem que você às vezes é muito severo, é muito enérgico, porque querem que as pessoas façam como você e anda gritando todos os cantos da empresa que você gostaria de ter cópias suas. E não vai ter. Porque pessoas como você não vão querer trabalhar para pessoas como você, vão querer empreender. São pessoas que têm capacidade de empreender, mas precisam entender que para empreender e ter sucesso, e não falir, e não fechar as portas, é preciso deixar de ser operacional, é preciso mudar o comportamento, é preciso transformar a atitude e literalmente passar a gerir. E é isso que eu lhe proponho, e é isso que eu quero encontrar em outros momentos, para ver que você está avançando no caminho certo, transformando a sua vida, transformando a sua empresa, abrindo outros negócios, abrindo filiais, porque as pessoas que fazem abertura de empresas sem ter essa estrutura, normalmente quando crescem falam. E as pessoas que criam esse modelo que eu estou te ensinando, à medida que elas crescem, elas vão se reunir com os gerentes gerais e vão assumir a estratégia em um nível muito maior. Seja você com 2, com 3, com 50 empresas. Se você é qualificado, os resultados serão muito grandes. Então esqueça, se até hoje você cometeu erros, da agora em diante, eu garanto, se você se prometer, conte comigo, nós vamos virar esse jogo. Nós vamos transformar literalmente a sua história para melhor. Vem conosco.